medo de ensinar inglês pro seu filho porque acha muito cedo, mas o que ele diria se hoje ele fosse adulto e tivesse sido uma criança bilíngue? Hello, parents! Antes de criar o Bebelingue, eu era questionada do motivo pelo qual eu ensinava inglês pra Jojo, mesmo ela sendo um bebê e morando no Brasil. Para algumas pessoas, isso é desnecessário, mas eu sei que pro futuro dela isso vai fazer toda a diferença e que lá na frente ela vai me agradecer. Pensando nisso, eu trouxe uma pessoa que foi bilíngue na infância e vai poder nos contar se isso foi bom ou ruim. Seja bem-vindo ao canal, Vitor! Hi guys! E como o Vitor é bilíngue, eu vou pedir para ele se apresentar em inglês, mas a entrevista toda vai ser em português, pode ficar tranquilo, tá? Ai, inglês é péssimo, ainda mais na frente do professor. So, Vitor, please, introduce yourself. Hi again, my name is Vitor. I am 22 years old now. I've been speaking English for my whole life. Eu tenho aqui as perguntas que nós recebemos através do Instagram do Bebelingue e aqui do nosso canal no YouTube, que aliás, se você não é inscrito, aproveite para se inscrever para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Lá embaixo. Então, a primeira pergunta a respeito de como tudo começou. Vitor, como que a sua família decidiu te criar bilíngue e quem que era a pessoa fluente lá na sua casa e que resolveu fazer isso? Então, não tinha uma pessoa fluente necessariamente na minha casa. Meu pai estava aprendendo inglês por causa que ele estava viajando muito por aí e minha mãe estava fazendo secretariado bilíngue de faculdade. Eu nasci no final da faculdade dela e eles começaram a me ensinar assim, estavam falando em casa, eu demonstrei assim, interesse, assim, mesmo de criança. Eles me falaram também que eles falavam comigo dentro da barriga da minha mãe. Então foi bem do começo assim já. E foi por aí. Não tinha ninguém fluente para me ensinar o tempo todo em inglês. Então, assim, é possível que uma pessoa que não seja professor de inglês ou algo parecido consiga fazer a mesma coisa com o seu filho? Ou você acha que foi uma coincidência que aconteceu com você? Não é uma coincidência. As crianças, já é estudo comprovado, elas aprendem muito, muito fácil. Elas absorvem tudo que tu ensina para elas, mesmo que não for diretamente, né? Então, mesmo se tu souber só umas poucas palavras, elas vão aprender com certeza. Mas naquela época não tinha tanto conteúdo como tem hoje na internet. Não. Por exemplo, não tinha o canal Bebelingue. Como que sua mãe e seu pai faziam para você ter acesso a esse tipo de conteúdo em inglês? Então, eu nasci em 96 e logo por ali, eu acho que foi em 98, 97 até, a Disney lançou uma coleção de fitas e revistas, se eu não me engano, do Magic English. Eu acho que eles até relançaram há pouco tempo em DVD, alguma coisa assim, mas eu assistia muito essas fitas, muito mesmo. Tanto que meus pais falavam que eu aprendia coisas em inglês antes pelas fitas do que eu aprendi em português com eles. E foi isso, esse era o único estímulo assim visual de mídia que eu tinha mesmo, porque não tinha nenhum desenho na televisão, não tinha nada fora essas fitas. E seus pais falavam inglês com você? Só dentro de casa ou se vocês saíam na rua, fazer alguma atividade no mercado, por exemplo, eles continuavam falando inglês ou não? Então, essa foi uma dúvida que eu tive que tirar com meus pais. E aparentemente sim, eles falavam inglês comigo fora dos lugares. Claro, em privacidade, né? Não é aquele negócio, tá todo mundo aqui, eles falando inglês. Mas tipo, Vitor, vai lá, go there and get me some apples. Né? Então essas pequenas coisas assim aconteciam. Encontros de família, sempre tinha aquele negócio, o Vitor fala inglês, vamos contar até 10 e tal. Então, como você falou, estímulos Sim. dos pais, assim, o tempo todo. Mas na rua, em público, eles acabavam falando português? Sim, eu entendi as duas línguas sem problema. E se em algum momento eles falassem em público, você notava que as pessoas olhavam estranho pra vocês? Tinha alguma coisa assim ou era normal? Outra dúvida que eu tive que tirar, não tinha ninguém que se incomodava dos meus pais me ensinar inglês, não tinha ninguém que criticava eles, nem membros familiares, nem amigos, nem professores, ninguém nunca falou mal dessa atitude que eles tiveram. Não. Eles até falavam que achavam que era bonito. A Jojo falou ao fundo, no! Mas então, ninguém nunca achou que era desnecessário, todo mundo comentava até que era fofinho, bonitinho. Tem gente até que falava que era chique, meu Deus, ele fala inglês com 1 ano de idade. Pois é, e como você falou assim, que algumas pessoas achavam que era chique, que era diferente, porque eu vejo assim, hoje em dia, se eu sair com a Jojo, as pessoas já ficam assim, olhando e, nossa, que legal, e já é super diferente, sendo que hoje já tem bastante pessoas que fazem essa prática aqui. Muito mais Mas difundido. na sua época, eu acredito, não que você seja velho, porque você, assim como eu, é muito jovem, mas na sua época, eu acredito que, ele tá rindo porque eu não sou jovem, eu acredito que já era uma situação mais difícil de encontrar crianças bilíngues.
Eu acredito que foi... Tipo, eu não lembro muito bem na época, né, que é uma criança. Mas meus pais comentaram que eles nunca viram alguém falando inglês também, da minha idade, da minha época. Tanto que a gente vive numa cidade pequena, né? Tem, sei lá, 70 mil habitantes aqui. Não é uma prática comum, especialmente aqui, mas funciona. Sim. O que a gente nota aqui é que é uma região que, por ter colonização alemã, acaba tendo muitas pessoas que têm essa prática do bilinguismo, porém em alemão e português. Mas no inglês realmente é um pouco mais difícil de ser encontrado. Então eu acredito que quando as pessoas encontram, acabam achando muito fofinho. Imagina quando o Vitor era criança, né? Sim. E Vitor, você teve alguma dificuldade? Não estraga meu cenário, Vitor. Desculpa. Essa vai para os erros de gravação. Vamos lá. Vitor, você teve alguma dificuldade de discernir a hora que você precisava falar português e a hora que precisava falar inglês? Não, meus pais também me falaram que eu nunca tive dificuldade em descobrir o que eu podia falar português e com quem eu podia falar inglês. Era basicamente automático pra mim falar inglês com meus pais, apesar de eu saber palavras somente em inglês ou somente em português. Por exemplo, eu não sabia falar a palavra borboleta por muito tempo, eu falava butterfly com todo mundo. E tem alguma coisa no bilinguismo que você não gostava? Por exemplo, se tua mãe às vezes queria mostrar você pros amiguinhos e falava na frente das outras pessoas, fala inglês agora, ou fala inglês pros amiguinhos, tem alguma coisa assim que te irritava? Nunca me irritou, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito de boa, então uma criancinha fofa, super agradável, mas o que eu acho que me ajudou nisso foi porque eu virei um pouquinho mais extrovertido por causa de, né? Faz isso daqui, olha como é legal, tal, e o pessoal prestava atenção, porque não era todo mundo que falava inglês, então eu virava meio ser de atenções assim e eu perdi um pouco da vergonha por causa disso daí também. Mas em nenhum momento que eles estavam, por exemplo, falando inglês com você, perto de outras pessoas, nem isso te incomodava? Você sempre estava tranquilo? Eu acho que criança não tem muita vergonha disso daí não, né? Eu acho que é mais o pai que vai ter vergonha. Meu Deus, tô falando inglês com meu filho, mas não vejo nem sentido em passar vergonha pra tu falar uma língua, mas mesmo que seja um pouquinho errado, que seja misturado, eu acho que tá no processo de aprendizagem, né? Você nem achava super legal e nem super constrangedor? Era normal? É normal, eu tava falando. Pra mim é comunicação. E agora eu tenho uma pergunta que eu achei bem interessante porque foi com relação à alfabetização. Porque eu acabei até nem pensando como que vai ser a alfabetização da Jojo, mas é algo a ser pensado. Quando você entrou na escola para ser alfabetizado, obviamente em português, porque você estudou aqui no Brasil. Sim. Como foi esse processo? O inglês te atrapalhava de alguma forma? Não. Como eu falei antes nas perguntas, eu nunca tive problema de discernir o inglês do português. O que aconteceu? A minha gramática portuguesa, em português, floriu muito mais fácil do que a inglesa, porque eu fui aprendendo a gramática portuguesa na escola, do português. Viu? Hoje em dia eu não sei mais. Mas eu fui aprender realmente a gramática em inglês lá pelos 11, 10 anos, de novo, né? Eu não fui completamente letrado em inglês, foi só influências que me deram uma facilidade enorme nos anos seguintes da minha vida. Você era fluente em inglês, mas não necessariamente você sabia escrever, digamos assim, em inglês. Então. Exato. Eu sabia conjugar as frases, falar tudo certinho. Por exemplo, eu não sabia usar o passado. Eu não aprendi o passado, porque nem meu pai nem minha mãe usaram o passado comigo, não me ensinaram. Então, simple past e past participle, não fazia ideia do que era. Mas mesmo assim, sem saber esses detalhes, você poderia ser considerado bilíngue porque você conseguia se comunicar. Me comunicava. Se viesse alguém, por exemplo, um americano e parasse na tua frente, você conseguia se comunicar. Eu compreendi e conseguiria conversar com ele sem problemas. E eu acredito que mesmo com esses pequenos erros que aconteciam no inglês, são erros que acontecem no português com uma criança que fala só português. Sim. Então a gente vê quantas crianças que estão aprendendo agora e que ainda têm seus erros. Então eu creio que isso seja normal, que também vai acontecer com a Jojo. E os coleguinhas da escola? Você tinha alguma coisa que te incomodava? Quando você chegou na escola e você ia falar, por exemplo, falava butterfly, que você citou antes. No meio da frase você falava butterfly. O que eles falavam? Acredito que nunca teve nenhum, assim, eu não lembro de casos de ou bullying ou chacota que fizeram comigo por causa do inglês. Porque na minha época, assim, tanto meus amigos quanto eu, a gente falava muito, a gente jogava videogame já com, sei lá, 5, 6 anos de idade. Hoje em dia as crianças estão no celular, então tem certas palavras que são reconhecidas, tanto em inglês quanto em português, né? Hoje em dia eu já não sei o palavreado das crianças de 6, 7 anos, mas com certeza existem palavras em inglês que se uma criança de 6 anos falar, a outra vai entender também o que é. Mas na escola, essa é uma curiosidade que eu tenho, inclusive com a Jojo. Teve algum momento que você falou em inglês e, sei lá, as professoras não conseguiram te entender? Aconteceu alguma coisa assim? Cara, assim, nunca tive um desentendimento com nenhum professor meu.
não teve nenhum transtorno, né? Claro que professores vão entender alguma coisinha ou outra, acredito a maioria. Então não teve essa confusão, porque é uma coisa que eu fico com um pouco de receio, porque sempre me perguntam, tá, mas na escolinha, porque a Jojo estuda numa unidade de educação infantil aqui de Indaial, uma unidade Pública, do município, municipal. pública, e eu tenho um pouco de receio também, até quando me perguntam, tá, ela não vai confundir? Ou as professoras vão entender? Porque como ela tá falando agora, ela ainda não sabe essa diferença. Mas por enquanto eu não tive nenhum relato de que houve confusão, tá tudo certo. E você, quando você era criança, agora eu já sei que você tem preferência por um idioma, mas quando você era criança, você tinha preferência por algum idioma? Na verdade, eu falava o português e inglês, né? Misturava os dois. Como eu disse algumas vezes já, tinha palavras que eu sabia em português, tinha palavras que eu sabia em inglês. Então, até os 6 anos, eu falava uma mistura dos dois. E teve alguma situação engraçada por conta de você ser bilíngue quando era criança? Algumas. A de quando eu era mais pequenininho, assim, acredito também 6 anos, por aí, eu fui com a minha mãe no shopping e tinha uma camiseta do Pateta, da Disney. E eu pedi a t-shirt do Goofy pra moça lá que atendia. A moça ficou perdida, assim. Nem minha mãe sabia o que era o Goofy, porque eu aprendi pelo nome do Magic English, das fitas cassetes. Outra coisa que aconteceu, a gente estava num hotel lá, daí eu fui dar um pulo na piscina e eu saí berrando code por aí. Teve mais uma. Não é tão engraçado assim, eu acho até um pouco triste, eu fiquei bem decepcionado comigo. 4ª série, prova de inglês. A foto do elefante, a foto da girafa, e tinha que adjetivar cada um. Sobrou big e tall para adjetivar. Eu pensei, tá, uma girafa continua sendo grande e o elefante continua sendo tall. Eu botei os dois porque eu pensei, não vai fazer diferença. Victor ficou com 9.9 na média de inglês na 4ª série por causa dessa prova. E se a professora do Victor estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar disso? Já pensou? Acho que não, né? Você lembra que era a professora? Não faço ideia. Então que bom. Mas então você tem um trauma, tá vendo, ó? Olha ali, ó. Criança bilíngue traumatizada que falou que não tinha traumas. Gente, o elefante ainda é tall e a girafa ainda é big. Meu cenário, a girafa é big. Isso aí. E eu sou o quê? Big ou tall? Você é small. Short. Quando se vem a adolescência, algumas coisas mudam. Você teve alguma fase que você pensou, eu não quero mais ser bilíngue, não gosto disso, não quero mais falar inglês? Sim e não. Quando? Eu pensei, eu não quero mais ser bilíngue, eu não quero mais falar português. Muito interessante, mas aí você foi obrigado a falar inglês. Português, aliás. Português. Sim. Alguma coisa me faz ser muito mais atraído pela língua inglesa do que pela língua portuguesa. Nunca tive vontade de parar de falar inglês. Tanto que hoje em dia, tudo que eu uso, desde coisas online, para fazer pesquisa, qualquer coisa, é somente em inglês. Eu tirei o português da minha vida, eu só uso porque eu moro no Brasil ainda. Senão... Então, tem uma pergunta aqui, como foi manter o interesse pelo inglês conforme foi crescendo? Acho que nem precisa explicar, né? É melhor perguntar como que ele manteve o interesse pelo português. Porque era necessário para passar de ano. Exatamente, olha só. Revelações do Victor. Você vendo hoje o que aconteceu com você, o que você acha que foi a parte mais fácil e mais difícil de se tornar bilíngue na infância? Pra mim não foi nenhum processo, sabe? Vocês podem até tentar lembrar da época de alfabetização de vocês. Vocês não vão entender assim como, meu Deus, eu nunca consegui falar relógio, por exemplo, na minha vida. Não, gente, é uma coisa normal, uma coisa que é corriqueira da vida de todo mundo. Então, pode ser difícil você aprender inglês depois dessa fase de alfabetização e pode causar algum trauma, assim, porque daí é mais complicado de você entender. Porém, durante a infância e durante os anos de criação, quando o cérebro ainda é aquela esponja que absorve tudo, não tem trauma. Não tem nada, sabe? É normal. O Rafa até às vezes fala comigo quando eu digo que a gente tá ensinando inglês pra Jojo. E na verdade não tá ensinando inglês, a gente tá falando inglês, assim como a gente fala o português. O bilinguismo na infância te atrapalhou em alguma coisa? Acho que você já respondeu isso, que não atrapalhou em nada. Mas tem algum ponto que você consegue ressaltar? Pontos negativos e positivos? Pontos negativos. Quem fala mais de uma língua com certeza vai entender isso. Você sabe falar table, mas você não lembra de mesa nunca. Sabe? É um negócio que, do nada, a palavra mais corriqueira possível, water ou árvore, você esquece a palavra na língua oposta. Então, eu posso estar falando inglês com uma pessoa e só vem a palavra em português, e daí fica frustrado, é frustrante, claro, e vice-versa. Mas isso é pra todo mundo que é bilíngue, eu acho, ou Sim. poliglota, ou
trilingue. Isso eu acho que é o único ponto negativo, que é uma frustração minha, assim. Mas pontos positivos, como eu disse, fazer pesquisas, ótimo em inglês. Você tem infinitas pontos de referência a mais do que em inglês, que em português. Eu até estava explicando para a Mai por que disso. Tipo, tem um estudo feito em inglês, em português, com certeza ele vai ser traduzido em inglês por alguém. Mas se tem um estudo feito em inglês, não é sempre que ele vai ser traduzido para português, né? Então, fontes de informações assim é muito melhor. E quando eu era menor, jogar videogame era muito mais fácil, porque eu sabia fazer as coisas, né? Meu Deus, só falo de videogame. O Vitor era o dicionário ambulante da sala de aula dele, provavelmente. Também. Ajudava Pois é, e na aula de inglês? Não fiz essa pergunta antes, mas agora fiquei curiosa. Quando você estava na aula de inglês na escola, o que você fazia na aula de inglês? Não era só na aula de inglês, mas na maioria das minhas aulas eu não prestava atenção na aula, eu não era um bom aluno. Eu não fazia nada, especialmente na aula de inglês, eu ficava lendo gibi, assim, sabe? Tipo, não me incomodava. Fazia as atividades, claro. E eu fiz aula particular de inglês, assim, por 2 anos, eu acredito, para ter lá o certificado. E eu terminava de fazer atividade e ficava trocando ideia com o professor. E com relação aos seus pais? Você, vendo o esforço que eles tiveram, porque como você disse no início da entrevista, eles não eram 100% fluentes em inglês. Não. Qual que é o teu sentimento hoje? Eu só tenho que agradecer, né? Porque se não fosse por eles, talvez hoje eu não tivesse um emprego. Eu não falei antes, mas eu sou professor de inglês. Talvez não tivesse me dado essa vontade de aprender o inglês e falado mais. Talvez eu fosse só mais uma pessoa que fosse fluente em português, mas em inglês, mas não tivesse aquilo tudo, né? Até a questão de você ter estudado fora do Brasil, não sei se você comentou isso. Também não. Eu fui pro Canadá com 15 anos, eu fiquei lá por 6 meses, eu fiz o segundo semestre do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Umas coisas interessantes que aconteceram. Quando eles queriam trazer algum jogo pro Brasil, eu sempre botava meu nome lá para ajudar a traduzir, para ver erros de tradução. Legal. Que empresas não tão grandes assim, né, precisam de ajuda, daí eu fazia isso. Ou eu era das primeiras pessoas que liberavam um jogo no Brasil para jogar. Sim. Então, tipo, é um interesse meu próprio, né, o videogame, essa área no geral, que o inglês me ajudou a adentrar. E mostra que você foi uma criança bilíngue e feliz. Sim, me ajudou nas minhas vontades. Então pode não ser videogame, pode ser culinária. Hoje em dia eu tenho uma paixão por culinária também e eu vejo só coisas em inglês, tipo da Inglaterra, Estados Unidos e coisa e tal, eu vou aprender. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do praticamente, mundo. Né? E você sabendo que você foi tão feliz por conta disso, por conta de ser bilíngue, quando você tiver seus filhos, você pretende fazer isso com eles também? Com certeza, independente do local que eu criar meus filhos, que né, tá aí o mundão, tanto país não precisa ser no Brasil. Mas eu vou ensinar o inglês pra eles, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida do Os 2 idiomas, no Os caso. 2 idiomas. Até 3, quem sabe, Pois né? Vai que eu moro no Egito. Vai que o Vitor encontra o amor da vida dele que fala... Xangai, sei lá, chinês, né? Então... catalão. E uma coisa bem curiosa que o Vitor me contou a respeito do que acontece na casa dele hoje em dia. Os pais não falam mais inglês com você? Não, na verdade, nem meu pai nem minha mãe sabem mais falar inglês, nem nada. Eles entendem uma coisinha ou outra, uma palavra ou outra, mas o inglês deles é bem limitado, assim. Então, sabendo de tudo isso que você me falou, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos segue a respeito dessa questão de ensinar o inglês desde criança, das pessoas que têm medo sobre isso. Aprender o inglês não foi só uma coisa que mudou a minha vida. Na verdade, hoje em dia ela meio que chegou a um ponto de ser o guia da minha vida. Por exemplo, eu tenho emprego, eu tenho muitos amigos ao redor do mundo que eu converso em inglês. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga minha coreana, a gente passou o dia todo conversando em inglês. Abre portas, abre possibilidades. Não tem um ponto negativo, eu acho que não existe mesmo um ponto negativo para quem aprende inglês desde pequeno. Não existe. Eu acho que esse vídeo ia render mais um montão de perguntas ainda, porque é um assunto bem curioso. E eu fico imaginando o Vitor, uma criança bilíngue, alguns anos atrás, deve ter sido muito fofo realmente. Então, Vitor, eu te agradeço por você nos responder. Que isso? E se você ainda tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz aí um ao vivo, Parte né? 2, então, live. Parte 2, ou um ao vivo para responder mais perguntas. Então não esqueça de deixar seu comentário, deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Lá embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. So, thanks for watching. Bye See bye. you. Bye bye.